vou falar aqui de uma coisa muito simples, né? E eu sei que toda vez que eu venho aqui eu falo que é uma coisa muito simples, mas no final a gente sai meio que em parafuso, porque eu sou meio doido mesmo, então vamos passar essa loucura, né? Não vamos ser loucos sozinhos. E a igreja, ela nunca vai ser uma coisa normal, ela nunca vai ser uma reunião de pessoas que batem muito bem da cabeça, e está aqui a maior prova disso, né? E eu digo isso de uma forma triste, né? Porque a gente tem a nossa loja e lá do lado tem uma pracinha, e eu sempre levo a cachorra lá para dar uma voltinha, para ela não ficar estressada. E muitas vezes eu levo meu violão, e teve um dia que eu saí e estava bem na hora que entra e sai gente da escola ali, né? E nesse pouco período que eu fiquei ali, eu devo ter ficado uns 10, 15 minutos, eu vi, né, crianças, né, adolescentes aí de 12, 13 anos, né, se comportando como pessoas adultas, né, fingindo ser o que não são. E a igreja, ela sofre muita perseguição, né, por conta disso. Nos chamam de antiquados, chamam de moralistas, né, de ultrapassados, tantas outras coisas. Você é evangélico, você tem seu trabalho, você tem sua escola, sua faculdade, você sabe como é que é. Quando nos reunimos como irmãos, não é algo comum. Vivemos em um tempo de muita oposição à igreja, né? Não uma oposição física, né, assim, de você vai morrer se você for cristão, mas de uma oposição social, né, que indica que você ser crente é uma coisa estranha, é uma coisa diferente. Tudo que você fala hoje em dia, você ofende alguém. Eu fiz a piadinha do Corinthians aqui, não se saiam ofendidos, por favor. Eu falei, o Corinthians está aqui, ó. Sempre gosto de fazer uma piadinha com eles. Mas tudo que você vai falar hoje, você vai ofender alguém. Se você pregar a Bíblia, então, meu Deus do céu, você está ofendendo o mundo. O mundo inteiro se ofende quando você prega a Bíblia. A única coisa que você pode falar à vontade, que você não precisa se preocupar com retaliações, é falar de crente. As rodinhas estão aí, é sempre o motivo da piada, é sempre o esquisito, o estranho, o de fora, o chato. Não vou dizer quadrado, né, porque, afinal de contas, sou meio redondinho. E muitos, principalmente a sociedade, né, eu não sei como é que chama, a sociedade dos ateus e agnósticos, eles têm um nome lá, e tem até uma página no Facebook, então é uma coisa séria. Mas, né, eles falam que o fato deles fazerem o que eles fazem, né, o fato dos caras lá do LGBT fazerem o que eles fazem, né, de colocar Jesus como transexual, de ir na parada gay e fazer as maiores atrocidades em pleno ar livre, para todo mundo ver. E eles falam, não aconteceu nada porque Deus não existe. Porque se fosse verdade, Deus faria alguma coisa. Muitas vezes eu já pensei dessa forma, de falar, por que Deus não faz nada? Nem para chover chove no dia da parada gay. Ia ser uma rua cheia de glitter escorrendo para todo lado. Mas nem isso acontece. Por quê? Né? Onde está Deus? O que Ele está fazendo? Que Ele não está vendo essas coisas que estão acontecendo? Mas que na verdade, Deus, Ele não está fazendo, porque Ele já fez. Todo o pecado que aqueles homens, aquelas mulheres cometeram já foi pago. E não há mais condenação para eles. E é por isso que Deus não faz nada. Neles não faz nada porque Ele já fez. Essa é a maior prova da existência de Deus. É você fazer qualquer coisa em nome dEle, ofender o nome dEle, fazer o que for e Deus não te consumir, é porque Ele te ama. E porque você ainda não conhece, é por isso que você faz essas coisas. As pessoas que vão nesses movimentos fazem o que fazem porque não conhecem a Deus. E pelo fato de não conhecerem, eles acham que não existe porque eles não os consomem. Mas a prova do amor de Deus é que mesmo eles fazendo tudo aquilo, Deus ainda os ama. Deus ainda os quer. E ainda está dando tempo para que eles se arrependam
e voltem a ser o que eles deveriam ser. A Bíblia ela não é uma coisa nova, ela foi escrita milhares de anos atrás. Muitos contestam a sua verdade, né, dizendo que o Velho Testamento falava de uma coisa, o Novo Testamento fala de outra, e tal texto com tal texto, e não tem ordem cronológica. Existem duas coisas para isso. A primeira, se você ler a Bíblia como um livro, como um estudioso procurando um erro, você nunca vai entender o que a Bíblia é. Se você ainda estiver procurando a ira de Deus, tentando colocar Deus num beco sem saída, deixá-lo sem resposta, você não vai encontrar. Porque se você ler a Bíblia desta forma, ela é simplesmente um livro, né? E convenhamos, quem escreveu a Bíblia não eram escritores. Então, se você ler a Bíblia sem a revelação correta, vai ser um livro e até um livro chato. Porque quem escreveu não era o escritor. E é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de uma coisa muito simples, mas que você tenha a revelação correta de ouvir isso, de ler esse pequeno trecho da Bíblia que nós vamos ler e entender o quão grande é o amor de Deus para nós. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5,14. A palavra diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém mais conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E principalmente esse final é muito conhecido, né? Nova criatura é, tem um monte de músicas que falam isso. Nós tivemos um curso chamado Nova Criatura um tempo atrás, e é um versículo muito famoso e muito bonito. Paulo, ele tinha muito conhecimento nas Escrituras. Antes de se tornar Paulo, ele chamava Saulo e ele perseguia os cristãos. Só que ele era um cara extremamente formado nas Escrituras. Ele sabia todos os mandamentos judaicos de cor, e eram mais de 600. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, o maior doutor da lei de sua época, e um dos maiores doutores da lei até hoje. Paulo, ele tinha carta de cidadão romano, o que naquela época significava que ele poderia andar pelo mundo inteiro, sem ser parado. O cara era VIP em qualquer lugar que ele fosse. Ele não pegava fila, ele não pagava imposto, ele não fazia nada, né? Porque ele era cidadão romano, apesar de não ser romano, ele era de outro país, mas ele tinha carta de cidadão romano por tal nível de conhecimento que esse homem tinha. O próprio Império Romano reconheceu: esse homem tem valor, nós vamos dar uma carta branca para ele fazer o que ele quiser, em nome do Império. E ele fez muitas coisas. Mas Paulo, ele não, até ele se tornar, né, o Paulo que nós conhecemos, ele passou por muitas coisas. E uma dessas coisas foi a revelação de quem é Jesus, de quem era o Filho de Deus. E a partir daquele momento, ele foi transformado no maior apóstolo que já existiu. Por causa dele, que nós, que não somos judeus, temos o conhecimento da salvação. E para fazer um exemplo, né, aqui, vamos supor, quando você lê a Bíblia sem a revelação correta, é a mesma coisa quando você acorda, né, 3 horas da manhã, com aquela vontade de ir no banheiro. Para quem é casado é mais difícil ainda, que não pode nem acender a luz, porque senão, se acordar alguém está dormindo do lado, o bicho pega. E aí vai você no escuro lá, né? Só que aí você lembra que você chegou muito cansado naquela noite, você simplesmente jogou a roupa toda no canto lá, tirou tudo que estava em cima da cama, deitou e dormiu. E aí de repente você pisa e você sente algo que não é o chão. Na sua cabeça é aquele zumbi do filme que você assistiu na outra noite. É o monstro lá do Fúria de Titãs que você assistiu antes de dormir.
E aí você fica desesperado e você pensa, ou é uma barata, ou é um rato, ou é um ladrão. O que está acontecendo? E aí quando você acende a luz, era simplesmente a calça embolada que você deixou lá, né, que te causou tanto medo, tanto espanto, fez os cabelos ficar em pé. Mas a Bíblia é desse jeito. Quando você lê sem a luz, que é Jesus, a luz, entendeu? Rimou, ficou bonito. Quando você lê sem Jesus, a Bíblia é dessa forma, é como você num quarto escuro, você sai tocando e torcendo para não ter nada ali. Mas quando você acende a luz naquele mesmo quarto, aquilo que te deu tanto medo, aquilo que parecia um monstro enorme, era só o seu tênis cheio de cardaço. Quando a gente começa a ler a Bíblia, ela é uma coisa complicada. Para quem se converteu recentemente e teve aí essa experiência, pô, vou começar a ler a Bíblia. É um negócio complicado, cheio de vós e tuis, e a unção que desce, e a unção que sobe. O que é unção? Não sei, está aqui. Eu já ouvi dizer que uma explicação é que uns são e outros não são, mas será que é isso? O que é unção? E eu tenho um exemplo muito bacana para definir o que é unção. Note aí quando alguém te perguntar. Estava um mestre e seu discípulo caminhando numa rua, naquelas cidades do interior, e tinha uma vaquinha pastando e um passarinho em cima do poste. E aí o discípulo perguntou, mestre, o que é unção? E aí o mestre olhou e falou, ó, você está vendo a vaca pastando? Eu tô. Aquilo não é unção. Tá. Você está vendo o passarinho lá em cima voando? Tô. Aquilo também não é unção. Tá, mas o que é unção? O dia que você vê o passarinho pastando e a vaca voando, isso é unção. É você fazer alguma coisa que você não conseguiria fazer sozinho, sem a ajuda do Espírito. Isso é unção. Você fazer coisas que você não era capaz de fazer pelo poder de Deus. O reino de Deus, ele é um pouco contrário a tudo que a gente tem visto, tudo que a gente tem aprendido. Talvez por isso que eu gosto tanto dele, que ele é tudo meio doido. Quando você quer aparecer no reino de Deus, o que você faz? Não é pegadinha, gente, pode falar. Se você quer aparecer, desapareça. Se você quer ser servido, sirva. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer viver, morra. Que bagulho mais doido é esse? Mas que trem doido é esse? Se eu quero fazer uma coisa, eu tenho que fazer o que é o contrário, é isso. O problema é que a gente acha que nós fomos, que na verdade Deus foi feito a nossa imagem e semelhança, e não nós, a imagem e semelhança dele. E aí muitas e muitas vezes nós colocamos as nossas limitações em Deus. A gente acha que Deus vai fazer de acordo com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente conhece. Tudo nessa vida você aprende primeiro para depois você ser, certo? Posso ouvir um amém? Estão acordados aí? Tá, daqui a pouco eu faço outra piada para vocês irem, aí a gente acorda. Mas primeiro você aprende a fazer para depois você fazer. Se você quer ser um médico, você entra na faculdade de medicina, para depois estudar, se formar, para então ser um médico. Se você quer ser um engenheiro, você segue o Marcelo nos meios alternativos, você entra na faculdade de engenharia, estuda, se forma e sai de lá um engenheiro. Se você quer ser um escoteiro, você entra no lobinho, vai crescendo, vai aprendendo a fazer as coisas, e aí você vira o Loester, você se forma e vira o Loester. Mas no reino de Deus, ele é meio doido, ele é meio contrário, porque no reino de Deus, ele te faz um filho,
e depois você aprende a ser um filho. Você não precisa entrar na faculdade de Jesus Cristo para se tornar um filho de Deus. Ele te faz um filho para depois você aprender. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 8. Diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Aqui a Bíblia não está dizendo que para você ser um filho da luz, você tem que viver como um filho da luz. A Bíblia está dizendo, você é um filho da luz, portanto, viva como um filho da luz. Nós já somos. Agora você simplesmente tem que ajustar a sua vida para a realidade que você já é. Então, sou um filho de Deus, sou um filho da luz, e agora? O que eu faço? Você vai ajustar a sua vida para essa nova realidade que você tem. Quando você se entrega de verdade, quando você realmente aceita Jesus como seu Senhor, o Espírito dele vai te guiar. Você recebe o Espírito Santo assim que você recebe a Jesus Cristo. Porque ele diz, nós somos um, os três são um. Então você recebeu um, você recebeu os três. Não tem devolução, não tem como separar. É uma coisa só. Você vai sentir uma diferença. Aquilo que você fazia antes, que fazia você tão feliz, de repente vai começar a ser meio chato. A transformação vai acontecendo devagar. Não estou falando que você vai converter hoje, amanhã você não vai fazer mais nada. Mas, vamos pegar aqui o exemplo do Marcelo de novo. Sei que ele é um cara joia. Marcelo aceitou Jesus. E aí as coisas que ele fazia, as cachaças que ele tomava, a surra que ele dava na mulher, as pessoas que ele matava. Eita. Agora ele não faz mais, agora ele apanha da mulher dele, olha que bênção. Mas, quando você se lembra do dia que você aceitou Jesus, né? Lá naquele dia tão feliz que mudou sua vida, e aí você começa a se lembrar, poxa, na minha juventude, meu papai, por exemplo, né, que antes entrava com a moda dentro da igreja para desafiar o pastor, está aqui pastor, né? Que se faz é que se paga, né? Né? Antes o cara que jogava pedra no telhado da igreja, está aqui com uma igreja de lona para não jogar pedra no telhado dele, para não quebrar. Foi esperto, aprendeu. Mas aquilo que você fazia hoje já não faz mais. Por que isso? Ah, porque você virou crente e agora você não pode mais fazer? Não. É porque você é uma nova criatura. E as coisas que a nova criatura faz não condizem com o que a velha criatura fazia. E é simplesmente por isso. Você se tornou uma coisa nova. Você virou uma nova criatura. O grande problema é quando a gente começa a fazer as coisas da velha criatura de novo. E principalmente, aquele pecado que a primeira vez que você faz uma coisa errada, você se sente a pior pessoa do mundo. Você ora, pede perdão a Deus, confessa para o seu discipulador, não vou fazer mais. E daqui a um tempo você está lá, fez de novo. Segunda vez, você se sente muito ruim, mas você já não se sente mais a pior pessoa do mundo. Você se sente mal. E aí você pede perdão, se arrepende, conta para o seu discipulador, não vou fazer mais. Daqui a um tempo está fazendo, e o tempo da primeira queda é muito menor do que o da segunda. E aquilo começa a se tornar um hábito. E quando você vê, você está pecando, que você não está nem se importando mais. Meu pai na quinta-feira ele contou um exemplo muito legal. Às vezes a gente fazia as coisas, falava, vou fazer, e depois que eu fizer eu vou pedir perdão. Mas depois que eu fizer, antes não. E eu começo a ficar confortável nas coisas que eu fazia antes, sendo que eu sou uma nova coisa. Sendo que eu sou uma nova criatura, eu começo a ficar confortável com as coisas que a velha criatura fazia. E isso não condiz com o que Deus fez de você. Você é um filho da luz, viva como filho da luz. No mundo a gente começa pelo mais simples.
Quem aqui gosta de matemática? Deus do céu, só uma mão levantada. Misericórdia. Matemática, vamos lá. Quem lembra a primeira série, primeira vez que você teve contato com essa língua maravilhosa? O que você aprendeu? 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. E o mais, você falou, nossa, era isso que as pessoas falavam que era tão difícil, é tão fácil. 1 mais 1 é 2. E aí quando você está lá, de repente aquela cruzinha, ela deita, vira um X. 1 vezes 1, 1 vezes 2. E aí você vai começando a falar, eita Deus, começou a entrar uma magia negra aqui, isso não é de Deus não, isso é de Satanás. E aí quando você pensa que está tudo perdido, eis que aquela cruzinha, ela vira um traço com 2 pontinhos, um em cima e um embaixo. Jesus, o que é isso? Quem lembra da primeira vez que entrou uma vírgula na matemática? Falou assim, Senhor, eu não me converti para isso. E é a primeira vez que você tem uma equação, Jesus Cristo tinha uma letra no meio das contas. O que está acontecendo? E aí de repente você tem que aprender a tal da fórmula de Bhaskara. Você não vai usar aquilo para nada na vida, mas você tem que passar no vestibular, então você tem que aprender. E aí você fala, poxa vida, essa conta está dando 2 resultados, que coisa é essa? Para muitos a matemática é um mistério fechado. 7 selos do Apocalipse, está lá, depois quase o 8º selo do Apocalipse na matemática. Mas no mundo a gente vai assim, a gente aprende do mais fácil e começa pro mais difícil. Com Deus, como Ele é meio doidão, então Ele começa do mais complicado. Teve um momento na minha vida de jovem, eu falei, vou ler a Bíblia, e eu peguei aquela Bíblia e fiz como todo homem de Deus faz, pega e aleatoriamente, revelou que é esse versículo que eu vou ler. Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Quem nunca abriu a Bíblia do nada, fala, vou ler isso aqui. E aí Deus é tão bom que caiu logo nas medidas do templo, que a parede oeste tem 300 côvados, e o altar vai ter um caninho para escorrer o sangue. Eu falei, que isso? Vamos para outro. Aí, vai lá, eu estava lendo Jeremias esses dias, e todo capítulo começa exatamente igual. E eis que veio a palavra do Senhor a seu servo Jeremias, que mandou dizer assim. Isso se repete umas 3 vezes por capítulo, e é todos os capítulos. E aí você começa a falar, Jesus, o que é isso? O que está acontecendo? E aí quando você tem uma personalidade parecida com a minha, você lê pelo aplicativo lá, geração moderna, tudo celular e tablet, ninguém mais tem papel. E aí você faz o plano de leitura, e você vai lá ver os seus capítulos, aí você marca lido, final do dia, concluído, terminou, sou crente. Hoje sou crente, li a Bíblia, tá lá. E aí de repente você está fazendo o plano de leitura e cai lá em Gênesis, em Números, e eis que fulano gerou a fulano, e seus dias foram 700 e não sei quantos anos, e o fulano que foi gerado do fulano, que gerou fulano, mais ciclano, viveu 900 e tantos anos, e teve filhos e filhas. E o fulano que foi o primeiro do fulano, que era filho do fulano, que era neto do outro fulano, que a gente leu agora atrás, gerou filhos e filhas, e viveu 600 e não sei quantos anos. E aí você fala, Jesus, para que isso está na Bíblia? Por que esses nomes estão aqui? Por que essas idades malucas estão aqui? Só que você tem que ler, porque você tem que dar o concluído. E aí se você é maluco como eu, você não consegue dormir enquanto você não apertar um negocinho laranja lá para ficar o visto. Mas depois de um tempo, eu fui ler essas mesmas passagens de novo. E aí foi revelado o porquê que isso está ali. Não é para falar de criança. Também é para falar de criança. Mas por que isso está ali? Qual foi o mandamento que Deus deu a Adão e Eva?
Crescer e multiplicar. Então, o que está descrito ali não são um monte de nomes, com um monte de idades malucas. O que está escrito ali é o cumprimento da palavra de Deus. Deus mandou: cresçam e multipliquem. Não façam mais nada. Queria eu ter sido dessa geração. Cresça e multiplique. Não faz nada, não trabalha, não planta, não colhe, só come o que está pronto. Cresça e multiplica. Que bênção, né? E aí você vê aquilo e fala: meu Deus, isso é cumprimento da palavra. Eles estão obedecendo. E aí aqueles nomes, né? Enoque, fala: nossa, parece com nhoque, que nome bonito. E viveu tantos anos. Fala: nossa, que coisa magnífica. E você começa a ler a Bíblia de outra forma. E você começa a entender o porquê que cada vírgula está no lugar que está. Um morreu por todos, logo todos morreram. Nós que somos brasileiros, nós herdamos uma cultura muito ruim, de sempre tentar dar o jeitinho brasileiro, sempre tentar fazer uma gambiarra, sempre tentar fazer um meio alternativo, sempre tentar ganhar vantagem em tudo, sempre cobrar mais alto. Inclusive, vou contar uma piadinha, não resisto, vou dizer. Quando estava lá na Copa do Mundo, né, e chamaram as pessoas para construir os estádios, e a delegação estava lá, falou: chama os americanos aí para eles construírem um estádio bacana e tal. Aí o americano falou assim: vou gastar $1 milhão para fazer esse estádio. Falei: tá bom. Chama o japonês tem as luzes e tal, e vai sair um robô gigante lá do meio. Chama o japonês. Aí o japonês veio e fez os carros: vou gastar $2 milhões para fazer. Tá bom, agora vamos chamar um nacional, né? Vamos ver se a gente acha um preço mais barato. Aí o cara falou assim: quanto você cobra? Falou: eu vou cobrar 4 milhões. Aí, como assim 4 milhões? Os outros aqui que são de fora estão cobrando mais barato que você? Eu falei: 4 milhões, porque é 1 milhão para mim, 1 milhão para você e 2 milhões para o americano fazer o estádio. E foi assinado o acordo. A gente sempre tenta dar esse jeitinho brasileiro, sempre tenta se dar bem em tudo que a gente faz, seja no emprego, seja em qualquer lugar. E aí quando a gente lê essa passagem, a gente pensa automaticamente: um morreu por todos, então estou suave na nave, não preciso fazer mais nada, Jesus já morreu por mim. Só que esse versículo tem uma continuação muito interessante. Logo, todos morreram. Para você exemplificar, para criar aí na sua mente uma figura, quem acredita que o homem foi para a lua? Levanta a mão. Foi para a lua. Há alguns conspiradores no nosso meio, pois anotem esses nomes, fiquem de olho neles. Mas quem acredita que o homem foi para a lua? Então, se um homem pisa na lua, a humanidade pisa na lua. Se um homem fez, significa que é possível qualquer homem fazer. Jesus morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus conseguiu morrer por nós, significa que nós podemos morrer por aqueles que virão. Nós morremos com Cristo. No momento que eu acredito e aceito o sacrifício dele por mim, e eu acredito que ele morreu por mim, pelos meus pecados, automaticamente com isso eu já morri. Porque se um morreu, todos morreram. Eu morri com Jesus na cruz. Tem algumas pessoas, né, um ditado aí que diz que tem gente que é tão ruim que só morrendo. Sei que veio alguns nomes na sua mente agora. Algumas pessoas só matando aquele ali. O Flávio, meu Deus do céu. O Flávio é só matando. E eu vou dizer uma coisa, Loester que eu diga. Mas eu vou dizer uma coisa, cara. Se você, quando ouve essa
essa palavra, quando você ouve essa expressão e você não pensa em você mesmo, eu sugiro que você compre um espelho maior. Porque ali está a pessoa que precisa morrer todos os dias. E os casados não vale que vão junto para o banheiro, né? Tem que ser individual. Cada um compra o seu, amém? Tem gente que só morrendo, sim, é só morrendo. E é por isso que Jesus morreu. Porque ele morrendo automaticamente, quando você aceitasse esse sacrifício, você ia morrer também. E aí deu jeito. Aquilo que era velho morreu. Você nasceu uma nova criatura. Quando você olha para trás, você lembra das coisas que você fazia. Muitos vão sentir vergonha, outros vão achar graça. E olhar para trás e falar, meu Deus, como é que eu fazia essas coisas? Como que eu fiz isso? Parece que era outra pessoa. E de fato era. Uma pessoa que morreu. No dia que você aceitou a Jesus, morreu. Nasceu uma nova criatura. Automaticamente quando você morre, você ressuscita com Ele. Porque Jesus morreu e não ficou morto. Então se um ressuscitou, todos ressuscitaram. Tá vendo que coisa de doido? A mente de Deus é uma coisa incrível. Eu não morri com Cristo para ficar morto. Eu morri para ressuscitar junto com Ele. E aqui que é um ponto muito interessante. Que é assim, quando você morre e nasce de novo, não é simplesmente você, poxa, melhorou a lataria, né? Tem umas coisinhas que eu fazia que eu já não faço mais. Puxa, quando você melhorou, cara. Não é isso. Porque a gente vem para a igreja querendo melhorar. A gente não vem para a igreja querendo morrer. Eu não quero morrer, eu só quero melhorar aqui. Só tem essa coisinha aqui que eu queria mudar. Fica igual aquele self-service, né? Não quero comer todos os pratos, eu quero o que eu gosto. Eu não quero morrer, eu só quero melhorar. E o problema de quando você vem com essa cabeça de você querer melhorar, enquanto você quer melhorar, você não morre. Enquanto você não morre, você só melhora. Quantos aqui já tiveram a experiência de ter um carro velho? Já tivemos a experiência de ter um carro velho. Vários, aliás. O que acontece com um carro velho? Ele para de funcionar dia sim, dia não. Pensa num bicho que é rebelde, fora da visão, carro velho. Funciona quando quer. Revelações à parte. Não estou falando do Uno. Embora. Mas quem já teve carro, só quem teve carro velho sabe o que é. Você conserta uma coisa, quebra outra. E você arruma ali, quebra outra ali. E assim vai, e quando você mais precisa do carro, o carro empaca e não quer ir. Quantas vezes nós tivemos que desmarcar compromisso da igreja, que no meio do caminho o trem quebrava lá e não dava para chegar. E a gente vai tentando melhorar. Quem tem carro velho vai tentando arrumar, e vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Quantas vezes nós não fazemos isso com nós mesmos? Somos um carro velho, mas nos recusamos a deixar que Deus destrua e faça um novo. Fala, não, Deus, não precisa destruir o carro não, só conserta aqui e ali. E aí você conserta aqui e ali, quebra lá. E às vezes fica pior do que estava. A gente está terminando já, tá? Não se preocupem. Você sabe quando que um pecador deixa de ser um pecador? Quando ele se arrepende. Quando a pessoa se arrepende do seu pecado, Jesus já morreu por ele e ele o perdoa. Um grande exemplo disso, nós temos a mulher que foi pega em adultério, foi levada até Jesus, e as pessoas queriam fazer uma pegadinha do malandro com Jesus lá. E aí falaram, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Pela lei de Moisés, nós devemos levar para fora da cidade e apedrejar até que ela morra. Essa era a cultura deles. E aí Jesus falou,
quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí de um em um foi indo embora, até que não sobrou ninguém. E Jesus falou para ela: olhe, quem te acusa? Ela falou: ninguém, não ficou nenhum. E aí Jesus respondeu: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Agora um detalhe muito interessante nessa história. Jesus ele falou: eu também não te condeno. O que ele queria dizer com isso? Você está perdoada. Você merecia condenação, mas eu não te dou. Eu poderia, mas eu não faço. E aí ele falou uma coisa muito legal: vá e não peques mais. Você é uma nova criatura, você recebeu de Deus o presente de ser um filho da luz. Legal, sou um filho da luz, e agora, o que eu tenho que fazer? Vá e não peques mais. Mas o que eu tenho que fazer para parar de pecar? Vá e não peques mais. Mas o que eu tenho que fazer? Qual campanha que eu tenho que ir? Que lugar, que culto, que igreja? Vá e não peques mais. Quem é mãe aqui e tem crianças pequenas sabe muito bem do que eu vou falar agora. A mãe, ela geralmente deixa para se preparar por último, depois que os filhinhos estão prontinhos, limpinhos, cheirosinhos para ir para a igreja. E aí ela vai tomar seu banho e deixa com o pai. Não é nessa igreja que isso acontece, é em outros lugares. E aí está lá o pai assistindo o seu futebol e de repente desgruda de um, e a criança vai, rola no barro e faz um monte de coisa, não sei o que. Na hora que a mãe vê aquilo, meu Deus do céu, eu já tinha limpado. O que uma criança que está limpinha, que está cheirosinha, tem que fazer para chegar na igreja limpinha e cheirosinha? Pode falar aí, hoje não tem pegadinha, pode responder. O que uma criança tem que fazer para ficar limpa? Não se sujar. O que eu tenho que fazer para parar de pecar? Vá e não peques mais. O que eu tenho que fazer? Não faça. Pare de fazer, aliás. Porque o pecado, gente... Então vamos falar aqui de jovens. Eu já cuidei de jovens durante muito tempo. E alguns discípulos meus, ou idade, né? Chegavam e falavam: olha, cara, eu não consigo parar de pegar mulher. Falei, menos mal, né? Vai que era homem, pelo amor de Deus, aí é outro problema. Mas não consigo parar de pegar mulher. Aí eu olhava assim pro cara e falei: bicho, tu é feio, velho. Para você pegar mulher, você tem que fazer um trabalho. Você tem que ir lá e ficar dando papo, ficar chavecando, e pagar o lanche da cantina da escola. Não é assim? É. Então para. Se você parar de pagar o lanche, você vai parar de pegar a mulher, porque tu é feio. Para você parar de pecar é a mesma coisa. Poxa vida, se eu tenho problemas com o álcool, não vou passar na frente de bares. Não, porque eu não consigo parar de beber, porque vem aquele copo de cachaça voador e entra na minha boca. Não é assim que acontece. Você vai no bar, você pega, você paga, porque não é de graça. Para. É fácil? Não estou falando que é. Mas estou falando que tem que parar. Vá e não peques mais. Eu sei que isso é muito complicado, porque no contexto que a gente vive hoje no Brasil, em muitas igrejas, elas sempre estão dizendo: faça alguma coisa para Deus, para que Deus faça alguma coisa por você. Venha e faça parte dessa igreja, você vai subir no monte, você vai descer no vale, você vai ter 318 pastores que vão orar pela sua vida, e vai ter a campanha aqui, campanha dali, isso e aquilo, e você tem que fazer, porque se você fizer isso, aí Deus vai fazer. Deus já fez. Mas uma coisa muito interessante, lá no versículo de Efésios que a gente leu: você já é um filho da luz, você não tem que fazer nada, porque nada que você faça ia poder comprar isso. Ninguém conseguiria ser um filho de Deus por si só. Foi necessário Jesus, e Jesus veio e morreu e pagou o preço. Agora você simplesmente viva de acordo com isso. Simplesmente seja um filho da luz. Comece a ler a palavra e você vai entender o que é ser um filho da luz. Se você quer
conhecer a Deus, conheça a sua carta. E para a gente terminar, eu vou dar um exemplo que eu já dei algumas vezes aqui. Quando a gente compra alguma coisa, seja um tablet, um celular, uma guitarra, um violão. Quando a gente compra qualquer coisa, e a gente chega com aquela caixa dentro de casa, e o carteiro vem e entrega para a gente, puxa vida, que alegria. Quantos aqui leem o manual? Só o Marcelo, porque ele é engenheiro. Ninguém lê o manual. Inclusive, eu quero, se alguém aqui guarda o manual, merece os parabéns, porque a maioria joga fora. Junto com a caixinha depois de 3 meses que venceu a garantia. Só que aí, de repente, o seu tablet ele começa a dar um problema, sua guitarra não sai o som que deveria sair, e aí você começa a ficar muito bravo com aquilo. Poxa vida, eu comprei, lá na loja fazia assim, assim, assado, e aqui não está fazendo. O cara falou que fazia isso, isso e aquilo, e não está fazendo. O que está acontecendo? Vamos pegar um tutorial no YouTube, para ver que o cara aqui, ó, com certeza alguém já teve esse problema e já resolveu. E a gente fica muito bravo com isso. Alguns quebram o aparelho, jogam na parede, tanto nervoso. Mas o engraçado é que quando nós quebramos e não agimos de acordo com o manual que Deus nos deixou, quase ninguém fica bravo. Não tem reclamação. Ninguém pega o 0800 de Deus para ligar e fala: seu filho aqui não está funcionando do jeito que era para funcionar. Eu não estou funcionando do jeito que era para funcionar. Mas comigo mesmo eu consigo ser muito paciente. Com os outros nem tanto. Quando eu não funciono como eu deveria funcionar, eu não fico bravo. Mas eu fico muito bravo quando qualquer coisa ao meu redor não funciona como o cara da loja falou que ia funcionar. Se vocês são filhos da luz, ajam como filhos da luz. Vá e não peques mais. Foi revelado que eu falei uma coisa muito simples. Talvez você já tenha lido isso milhões de vezes, já tenha visto e ouvido isso de outras pessoas. Mas esse termo, vá e não peques mais, simplesmente viver isso. Vá, não tem mais condenação para você. Você não precisa mais pagar. Deus já pagou. Você não precisa mais fazer nada. Você simplesmente precisa agir como filho. Como é que um filho age? Nos braços do pai. Não existe lugar mais seguro para uma criança do que nos braços do seu pai e da sua mãe. Qual que tem sido o seu lugar seguro hoje? Seu trabalho, seu sustento, seus pais, seu discipulador. Seu ponto seguro tem que ser Deus. Ele te faz uma nova criatura. Por meio dele, somente por ele. Por nada mais. Eu não estou dizendo que você tem que parar de vir para a igreja. Muito pelo contrário, você tem que vir, porque nós somos o corpo de Cristo. Mas nós temos que agir como filhos da luz. Amém?